Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, bem-vindos. Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente momento não tenho faculdade, nunca nem entrei numa universidade em toda a minha vida. Espero que isso mude num futuro próximo, mas no presente atual essa é a situação, e o meu presente atual é sexta-feira, dia 16 do mês 6 de 2023, às 15 horas, às 15 horas 57 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver aqui atrás de mim. Vídeos anteriores eu fiz alguns comentários a respeito do Cuba Disco 2, que é o meu fone atual, né? Esse aqui, esse gorduchão aqui, ó. Não tô ganhando nem um centavo para fazer propaganda da marca, nem nada disso. Mas é o fone que eu tenho. Tá. Se vocês viram os vídeos anteriores em que eu comento sobre o fone, vocês perceberam que eu não ganho nada para falar do fone, né? Nem bem, nem mal para falar do fone. Não, eu não ganho nada para falar bem do fone, também não ganho nada para falar mal do fone. São as experiências que eu tenho com o fone. Mas isso é assunto para os outros vídeos que já foram passados, né? O assunto desse vídeo vão ser os comentários a respeito de Gênesis capítulo 9. Do verso 1 em diante. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Esse é um ponto bastante importante, tá? A gente vai voltar a tocar nesse ponto aqui mais lá pra frente. Talvez não nesse mesmo vídeo, talvez em vídeos futuros, mas a gente vai voltar nesse ponto aqui. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. A bênção do Senhor Deus está sobre Noé e sobre os filhos de Noé. Isso vai ser muito importante lá mais pra frente, tá? Eu dizendo-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Temer-vos-ão toda besta da terra, toda ave do céu, tudo que se move, tudo que a terra produz, todos os peixes do mar, em vossas mãos são entregues. Aqui ele fala sobre temor, né? Temer-vos-ão. Como é que tudo que a terra produz vai ter temor do ser humano? Sendo que o que a terra produz são vegetações, ervas que deem semente, árvores que deem fruto, cuja semente está no fruto, espinhos e abrolhos, né? Cardos e espinhos. Como é que essas coisas vão temer o ser humano? Né? Se a gente for lá para Romanos, se eu não me engano, a gente vai ver que Paulo escreve aos habitantes de Roma que toda a criação geme conjuntamente, esperando a revelação dos filhos. Eu acho que é Romanos isso. Vou dar uma pausa aqui para eu poder procurar, para eu ver se eu acho aqui, tá? Você pode ver o tempo que eu vou gastar no relógio aqui atrás de mim, tá? Voltando aqui, Romanos capítulo 8, do verso 18 até o verso 23. Porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são aptas para se equiparar com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Porque o anelo expectante da criação aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus. Porque sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do poder que a escraviza na corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu vou ler o versículo 21 de volta. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do poder que a escraviza na corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme conjuntamente e suporta as angústias das dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, aguardando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Tá? Então, a gente vê que toda a criação geme. E geme por causa desse temor, talvez. Né? Porque, como a gente viu nas explicações, não, nos comentários anteriores a respeito de Gênesis capítulo 8, porque o impulso do coração do homem é escolher o mal desde sua meninice. Então a gente vê que o homem é mau por natureza. O ser humano é mau por natureza. Ele não foi criado sendo mau por natureza. Como eu disse, como eu acho que eu disse em outros vídeos, Deus não criou seres caídos. Deus criou seres caíveis. Mas apesar de Deus ter criado seres caíveis, Deus criou seres reconciliáveis, uma vez tendo caídos. Tá, então Deus não criou seres humanos seres caídos, mas criou seres caíveis, passíveis de terem queda. E ao mesmo ponto que Deus criou seres passíveis de terem queda, Deus criou seres que, em tendo queda, fossem passíveis de reconciliação também. Certo? Esses são pontos que eu acredito que sejam bastante importantes em toda a história da redenção. Tá? Porque o ser humano é mau, toda a criação teme. E é mais ou menos isso que o texto de Gênesis 9, versículo 2 fala. Temer-vos-ão toda besta da terra, toda ave do céu, tudo que se move, tudo que a terra produz, todos os peixes no mar, em vossas mãos são entregues. O texto não diz, tá? Isso digo eu, não o Senhor. Em vossas mãos são entregues para bom uso, para bom proveito. Mas como o ser humano é mau, é corrompível e está corrompido por enquanto, o ser humano acaba tornando em corrupção aquilo em que não há corrupção. Então, em toda besta da terra não há corrupção, ou não deveria haver corrupção. Passa a haver corrupção por causa do ser humano corrompido, corruptível. Em toda ave do céu não deveria haver corrupção. Mas por causa do ser humano corrompido, toda ave do céu passa a ter um certo nível de
corruptação, de se tornar passível de se corromper. Vamos colocar assim. Tudo que se move não deveria ser corrompido, mas por causa do ser humano caído, corrompido, há corrupção em tudo que se move. Não deveria haver corrupção em nada do que a terra produz, mas por causa do ser humano corrompido, há corrupção naquilo que a terra produz, muito infelizmente. Não deveria haver corrupção em nenhum dos peixes do mar, nenhum dos animais marinhos ou aquíferos, vamos dizer assim. Mas, por causa do ser humano corrompido, acaba havendo corrupção nos animais aquáticos, melhor colocando. E eu não estou nem falando do corrupto, aquele bicho que tem na beira do mar, que as pessoas geralmente usam para pesca, tá? E eu também não estou falando em corrupção no sentido político do termo. Eu estou falando em corrupção no sentido amplo, geral do termo. Corrupção no sentido de que não há pureza. Há uma impureza corruptível. Tá? É difícil de explicar. Eu ainda não tinha pensado tanto assim nessa parte da corrupção geral da raça humana. Eu já tinha pensado na corrupção geral da raça humana, mas eu não pensei o suficiente para tentar encontrar um outro termo. Então, por falta de uma palavra melhor, eu uso o termo corrupção, corrompido, corrompível, tá? Enfim, verso 3 do capítulo 9 de Gênesis: tudo quanto se move e possui vida vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. Por mantimento aqui, o texto quer tratar de alimentação, tá? Eu não sei se tem alguém assistindo a esses vídeos em que eu faço comentários da Bíblia, e portanto eu não sei se tem pessoas que estão acompanhando esses vídeos desde o começo deles. Mas tem um vídeo bem no começo em que eu começo a comentar sobre Gênesis capítulo 1 ainda, e depois Gênesis capítulo 2, depois Gênesis capítulo 3. Eu comento que a questão de mantimento ia ser importante no futuro, né? Se a gente voltar para esses capítulos, a gente vai perceber alguns detalhes em relação a mantimento, em relação à alimentação. Gênesis capítulo 1, versículo 29 em diante. Disse-lhes mais: eis que vos dou toda a erva que produz semente e que existe sobre a face de toda a terra, e toda árvore que porta fruto que dá semente, isto vos será para mantimento, para alimentação. E para toda besta do campo, e para toda ave dos céus, e para todo ser que se arrasta sobre a terra, no qual há ânimo de vida, dou toda a erva verde como mantimento, como alimentação. E assim foi. Então vamos pegar aqui. Eis que vos dou toda a erva que produz semente, e que existe sobre a face de toda a terra, e toda árvore que porta fruto e que dá semente. Isso será para mantimento. Então, se há alguma erva daninha, digamos assim, isso será para alimentação dos animais, dos bichos.
E se há alguma erva que não é considerada erva daninha, porque ela gera semente, isto seria a alimentação do ser humano. E toda árvore que porta fruto que dá semente. Se há uma árvore e essa árvore não é frutífera, as folhas dessa árvore vão servir de alimentação para os animais. A gente vê um exemplo disso na girafa. Existem vários outros. O koala com o eucalipto, o panda com o bambu, né? Enfim, vários exemplos. Isso será para o mantimento dos animais. Toda árvore que porta fruto, mas que não tem semente dentro desse fruto, também será para a alimentação dos animais. Toda árvore que porta, toda árvore que dá fruto, que porta semente, isso será para mantimento do ser humano. Isso será para alimentação do ser humano. Então, se há alguma fruta em cujo fruto não está a semente, ou se existe alguma fruta em cuja fruta não está a semente dessa árvore, ou dessa erva, desse vegetal, não será para alimentação do ser humano. Em contrapartida, se há uma árvore que dá fruto e o fruto dessa árvore porta semente, ou se há uma erva verde que dê semente, isso será para mantimento do ser humano, será para alimentação do ser humano. Então, a princípio, enquanto estivesse longe do domínio do pecado, o ser humano seria basicamente, quase que exclusivamente herbívoro, no sentido de ser vegetariano ou até vegano. Tá? Isso enquanto no jardim, ou talvez fora do